Uma mãe recebe a ligação de sua filha quando está no trabalho, dizendo que ela precisa voltar urgente para casa. Então, quando ela chega, ela encontra uma cena brutal. Fala pessoal, Carol na área, trazendo mais um vídeo aqui no canal. Todas as semanas eu trago esse tipo de conteúdo aqui para vocês, casos criminais. Então, se você gosta, se inscreve no canal, deixa um like nesse vídeo, deixa um comentário e não esquece de ativar o sininho de notificações. Bora pro vídeo! Segunda-feira, 23 de outubro de 1995, Loretta Spencer estava no trabalho quando recebeu um telefonema desesperado de sua filha de 10 anos, Christina, dizendo-lhe para voltar para casa rapidamente, pois algo terrível havia acontecido. Por mais de um ano, ela estava sendo perseguida por um homem. Então, Loretta acreditou que algo pudesse ter acontecido. Ela entrou em seu carro e foi direto para a casa que dividia com Carmen Smith e seu filho pequeno, Nicholas. Ao chegar na casa, ela viu que os policiais e os paramédicos já estavam no local. Nos momentos angustiantes que se seguiram, ela descobriu que Carmen estava morta e que Nick, de 5 anos, mal conseguia se manter vivo. Quando a criança estava sendo colocada na ambulância, ela pôde ver que ele estava coberto de sangue. Quando os detetives chegaram, eles descobriram que Carmen e o filho moravam no apartamento que ficava no térreo, enquanto Loretta e a filha moravam no andar de cima. Ao conseguirem mais informações, eles descobriram que Carmen falou com o ex-marido naquela manhã, perto das 7h30, depois que Loretta saiu para o trabalho e as crianças foram pegar o ônibus escolar. Foi revelado que naquela ligação o casal discutiu. Eles estavam passando por um processo de divórcio bem complicado. Mais ou menos às 3 horas da tarde, a Cristina e o Nick voltaram da escola. Eles estavam juntos, então a Cristina se despediu dele e subiu as escadas, enquanto Nick entrou em sua casa para encontrar sua mãe. Logo depois, ela ouviu um som muito alto vindo lá de baixo e foi ver o que estava acontecendo. Nick contou aos detetives que se lembrava de ter sido agarrado por um indivíduo mascarado, todo de preto. O intruso, que ele acreditava ser do sexo masculino, o esfaqueou no peito várias vezes. A última coisa que ele se lembrava era do quarto escurecendo, enquanto ele perdia a consciência. Cristina ouviu os sons vindo do andar de baixo e desceu para ver o que estava acontecendo. Ao ver o homem mascarado, ela saiu correndo para sua casa para buscar ajuda. A ligação desesperada para sua mãe foi feita por volta dessa hora. Quando os policiais chegaram no local, encontraram o pequeno Nick caído no chão do quarto. Embora o agressor o tivesse deixado para morrer, ele ainda respirava. Uma faca, cuja lâmina havia se quebrado durante o ataque, foi encontrada nas proximidades. Os médicos do pronto-socorro determinaram que a criança havia sofrido 18 facadas em seu peito. Sobre a cama, sobre uma pilha de cobertores, estava o corpo de Carmen Smith. Para os policiais, era evidente que ela estava morta havia várias horas. Um pedaço de corda jogado no chão foi identificado como a possível arma do crime. Vários fios de cabelos pretos e curtos foram encontrados nos restos mortais de Carmen. Estes também foram identificados e levados como prova para exames forenses. Infelizmente, a tecnologia do DNA não era avançada o suficiente na época para associar o fio a um indivíduo específico. Mais tarde, o legista determinou que Carmen foi esfaqueada nas costas 2 vezes com um picador de gelo ou algo parecido. Os ferimentos eram superficiais e, embora dolorosos, não tenham sido fatais. Ela tinha escoriações no rosto que pareciam queimaduras de carpete, sugerindo que ela havia sido arrastada no chão enquanto estava de bruços. Marcas de ligadura eram evidentes em sua garganta. Hematomas nos pulsos indicavam que ela foi algemada durante o crime. A causa da morte foi considerada homicídio por estrangulamento com ligadura. Quando os detetives descobriram que Carmen tinha um relacionamento conturbado com o pai de Nick, chamado Mike, eles imediatamente o chamaram e ele se tornou uma pessoa de interesse. O Mike ficou muito abalado com tudo isso, por mais que ele tivesse ali algumas discussões com sua ex-esposa,
Ele amava muito ela era a mãe de seu filho. Então a polícia percebeu que ele estava realmente muito mal com toda aquela situação e não parecia que ele era o responsável por aquilo. Logo depois, a polícia conseguiu descartá-lo como um suspeito. O homem com o qual Carmen estava saindo nas semanas que antecederam o crime também foi interrogado. Ele, como todos os outros ex-namorados dela, foi rapidamente descartado como suspeito. Quando os detetives se sentaram com Loretta Spencer, ela os indicou o homem que, segundo ela, estava por trás da violência ocorrida em seu apartamento. Em sua mente, a única pessoa que ela conhecia que seria capaz de cometer esse ato era o seu perseguidor, Weisen Daker. Loretta, então com 30 anos, conheceu Daker, de 17, em 1994, quando eles jogavam paintball juntos. Como a Loretta era uma das mais velhas ali do grupo, ela gostava muito de acolher ali todos aqueles adolescentes que participavam. Ela era uma pessoa muito amorosa, mas o Daker entendeu o sentimento da forma errada. Ele acreditava que ela estava apaixonada por ele e começou ali a tentar um relacionamento, mas ela deixou bem claro que não queria ter nada com ele e que os dois eram apenas amigos. Segundo Loretta, nos meses seguintes, Daker havia inundado seu celular com centenas de mensagens de texto e ligações indesejadas. Ele também a perseguia, aparecendo sem avisar e sem ser convidado tanto em sua casa quanto em seu trabalho. Quando ficou claro que a obsessão de Daker por ela só piorava, Loretta conversou com a mãe e o irmão dele na esperança de que isso ajudasse. A resposta deles não foi o que ela esperava. Em vez de compreenderem a situação, eles teriam lhe dito que ele era doente e delirante, mas de resto era inofensivo e ela não precisava se preocupar. As coisas tomaram um rumo assustador um dia quando Lorena alegou ter encontrado o próprio Daker nu, armado com uma pistola, escondido no armário de sua filha. Ela conseguiu convencê-lo a entregar a arma antes que alguém se machucasse, mas isso a deixou completamente perturbada e traumatizada. Em vez de ligar para a polícia, ela decidiu ligar para a mãe e o irmão dele e pediu que fossem buscá-lo. Ela conversou com os dois e sugeriu que o melhor era interná-lo em uma clínica, mas os familiares não a ouviram. Em fevereiro de 95, Loretta disse que Daker apareceu em sua casa, batendo na porta e ameaçando matá-la e a sua filha. Nesse momento, ela tinha chegado ao seu limite. Ela ligou para a polícia e mandou prendê-lo na hora. Também obteve uma ordem de restrição contra ele. Embora parecesse que Loretta finalmente havia se livrado dele, isso não durou muito. Após uma ligação emocionada com a mãe de Daker, ela retirou as acusações e a ordem de restrição. Após esse último ocorrido, Loretta decidiu cortar totalmente os laços com o adolescente e sua família e se mudou para outra parte de Atlanta. Ela esperava que, quando ele fosse a casa e visse que ela e Cristina haviam se mudado, Daker a esquecesse e seguisse com a sua vida. Foi nesse momento que Loretta e sua filha acabaram alugando o apartamento no segundo andar do prédio onde Carmen Smith e seu filho Nick moravam. Pouco tempo depois da mudança, Loretta relatou que alguém havia arrombado seu carro enquanto ele estava estacionado em seu local de trabalho. Curiosamente, o único item faltando era uma agenda que continha a localização de seu novo apartamento. Suspeitando que ele estava de novo atrás dela, Loretta entrou em contato com a polícia e eles o interrogaram. Mas nenhuma acusação foi apresentada contra Daker, e ele foi liberado no mesmo dia. Em outubro daquele mesmo ano, Daker tentou falar com Loretta através do telefone, mas não conseguiu falar com ela. Mas ele não aceitou isso e ligou para Carmen, depois de encontrar o número dela na agenda que havia roubado. Embora Loretta não soubesse a extensão da conversa, sabia que isso havia incomodado sua vizinha de baixo, que não tinha interesse em se envolver em nada. Após ouvir Loretta, os detetives partiram em busca de Weisen Daker. Rapidamente ele foi encontrado e levado para um interrogatório. Durante o interrogatório, ele negou ter conhecimento do assassinato de Carmen Smith e da tentativa de homicídio do filho dela, Nick. Acusou Loretta de inventar histórias sobre ele em retaliação ao fracassado caso amoroso. Ao contrário do que ela havia levado os investigadores a crer, ele alegou que eles haviam se envolvido em um relacionamento consensual, com idas e vindas, durante meses. O mandado de busca executado na residência de Daker revelou uma infinidade de pornografia, de tortura, em seu computador.
Também foram descobertos e-mails nos quais ele havia solicitado livros sobre temas como invadir uma casa e como usar um picador de gelo para controlar sua vítima. Uma variedade de facas, algumas da mesma marca usadas para machucar Nick Smith, foram encontradas dentro da casa, assim como vários picadores de gelo. Dentro de um cofre encontrado, escondido em seu quarto, havia uma caixa vazia com uma etiqueta escrito algemas. Embora essas evidências parecessem contundentes, não eram suficientes para levar o caso a um grande júri. Com a dupla incriminação pairando sobre suas cabeças, os detetives queriam ter certeza de que tinham Dacre em seu poder antes de acusá-lo de assassinato. Quando solicitado a fornecer amostras de seu cabelo e saliva, Dacre atendeu o pedido. Como nenhum DNA compatível com o seu foi encontrado na cena do crime e a comparação capilar foi inconclusiva, ele não foi indiciado pelo assassinato. Mesmo assim, ele não estava totalmente livre. Embora ainda não pudessem indiciá-lo por homicídio, tinham provas suficientes para acusá-lo de perseguir Loretta Spencer. Em setembro de 1996, Dacre foi julgado e condenado por perseguição agravada. Ele recebeu uma sentença de 10 anos. Os detetives que trabalhavam no caso de Carmen e Nick passaram esses anos coletando evidências contra Dacre, que eles estavam convencidos de ser o autor do crime. Eles só precisavam encontrar uma maneira de provar isso. O tempo passou e Dacre foi libertado em 2006. 3 anos depois, graças aos avanços na tecnologia de DNA, testes de folículos capilares conseguiram identificar um único fio como pertencente a uma pessoa entre bilhões. Confirmando o que os investigadores suspeitavam, os resultados de laboratório mostraram que o cabelo encontrado nos restos mortais de Carmen era exclusivo de Weisen Dacre. Ao analisar um antigo arquivo do caso, os detetives descobriram que às 11h32 do dia do assassinato, uma ligação havia sido feita do telefone fixo do andar de baixo para o telefone de Loretta, no andar de cima. Como Carmen havia sido morta há várias horas, os detetives estavam convencidos de que Dacre, cujo comportamento obsessivo não tinha limites, era o único que teria feito tal coisa. Em setembro de 2012, Weisen Dacre finalmente compareceu perante um juiz e um júri em relação aos eventos de 23 de outubro de 1995. Tendo demitido seus advogados no último minuto, ele optou por atuar como seu próprio advogado. Isso significava que ele interrogaria as testemunhas, incluindo Nicholas Smith. Agora adulto, Nick relatou os detalhes horríveis do pior dia de sua vida. Segurando-se no banco das testemunhas, ele olhou Dacre diretamente nos olhos, enquanto o indivíduo que ele acreditava ser o responsável por virar o seu mundo de cabeça para baixo tentava destruir sua determinação. Apesar de seus esforços para parecer importante diante do júri, observadores descreveram o comportamento de Dacre como assustador. Loretta Spencer também testemunhou a favor da acusação. Ela detalhou os meses de perseguição que sofreu, que acabou com os ataques a Carmen e Nick. Sob interrogatório, Dacre tentou fazê-la admitir que eles tinham um relacionamento, mas ela se recusou a ceder. Por mais que ele insistisse, ela insistia que eles nunca tinham sido nada além de amigos. Quanto ao motivo de Dacre, os promotores afirmaram que ele havia planejado e executado cuidadosamente o que deveria ser um duplo homicídio como uma forma indireta de se vingar de Loretta por tentar tirá-lo de sua vida. Ao final do julgamento de 2 semanas, o júri emitiu 11 vereditos de culpado, entre eles homicídio doloso, lesão corporal qualificada e cárcere privado. Ao proferir a sentença de prisão perpétua, o juiz se referiu a Dacre como um monstro e covarde, que jamais deveria voltar a andar pelas ruas como um homem livre. Após o veredito, Loretta lamentou abertamente ter permitido que a situação com Dacre se prolongasse por tanto tempo antes de contatar as autoridades. Ela afirmou que simplesmente não havia percebido o quão perigoso ele era até que fosse tarde demais. Embora parecesse sincera na época, suas ações futuras deixaram tanto os investigadores quanto o público incrédulos. Pessoas próximas a Loretta alegaram que sua saúde mental piorou após o julgamento. Também foi relatado que ela havia começado a se comunicar com Dacre na prisão. Com o passar do tempo,
ela decidiu revelar publicamente uma notícia bombástica que vinha guardando há anos. A que havia mentido em seu depoimento. Dando uma reviravolta completa, ela confessou que ela e Dacre estavam juntos desde 1994. Embora o relacionamento fosse volátil e eles terminassem com frequência, eles de fato namoraram. Ela continuou afirmando que havia exagerado na maioria de suas queixas contra ele. Embora fosse verdade que ele a importunava com dezenas de mensagens e telefonemas todos os dias, ela agora afirmava que ele nunca havia ameaçado a vida dela, nem de sua filha. Quanto aos cabelos de Dacre terem sido encontrados no corpo de Carmen, ela explicou que havia emprestado vários cobertores a Carmen, incluindo um que havia sido colocado sobre ela após o assassinato. Ela alegou que, embora ela e Dacre não tiveram relações sexuais na nova casa, eles haviam se encontrado ocasionalmente na antiga casa. Foi levantada a hipótese de que os fios de cabelo dele haviam sido grudados no cobertor durante o ato sexual. Mais tarde, esses pequenos fios caíram sobre Carmen, quando o assassino usou o cobertor para esconder o crime. Em seu esforço para esclarecer os fatos, Loretta explicou que acreditava que Dacre era culpado quando o caso foi a julgamento. Depois de refletir um pouco, mudou de ideia. Não querendo participar da prisão de um homem inocente, sentiu-se obrigada a se apresentar e consertar as coisas. Os investigadores encararam a situação de forma diferente. Os e-mails perturbadores encontrados em seu computador, juntamente com sua coleção de facas e picador de gelo, o tornaram um suspeito viável. Uma carta rasgada descoberta em uma lixeira, na qual ele descrevia sua intenção de se vingar de Loretta sem machucá-la, também ajudou a consolidar o caso contra ele. Fora o DNA dele encontrado no corpo de Carmen. Se Loretta e Dacre estavam romanticamente envolvidos, era um ponto discutível no final. Independentemente do status do relacionamento, a obsessão dele por ela era bem documentada. Talvez o ataque tenha sido precedido por outro término, levando-o a descontar seu rancor em Carmen e seu filho. Ao ser confrontado com a versão mais recente dos acontecimentos de Loretta, o promotor anunciou que a condenação seria mantida e que nenhuma outra ação seria tomada. Os detetives haviam feito seu trabalho, assim como o juiz e o júri. Dacre era culpado e ponto final. O assassino condenado tornou-se conhecido como um dos detentos mais litigiosos da história do estado da Geórgia. Até o momento, Dacre entrou com 250 ações judiciais, muitas das quais giram em torno de seu descontentamento com suas atuais condições de vida. Como seria de se esperar, em todos os casos, ele agiu como seu próprio advogado. Até agora, nenhuma de suas tentativas teve sucesso. Quando repreendido pelos juízes por desperdiçar o tempo do tribunal, ele respondeu entrando com novas ações. Então, pessoal, concluindo esse caso aqui para vocês, um caso muito louco mesmo, em que uma pessoa que não tinha muito a ver ali com a Loretta acabou se tornando uma vítima. Bom, a gente acredita que foi realmente o Dacre que cometeu isso, até porque foi o que os detetives ali apresentaram, depois ele foi julgado, mas enfim, é um caso estranho mesmo, em que a gente fica com algumas dúvidas, mas até o momento é isso que a gente tem. Deixe aqui nos comentários o que vocês acham, se vocês acham que o Dacre realmente é culpado ou se foi outra coisa que aconteceu. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal. Durmam bem e até o próximo.